Desde o meu tempo de seminarista, e depois como pastor, e depois como professor de teologia, eu tenho observado as febres do momento para o crescimento da igreja. Eu não vou enumerá-las aqui, que são muitas. Pelo menos nesses últimos 40 anos já vi muita igreja querendo crescer de um jeito, de outro, de um jeito, de outro. Quem sabe a sua igreja também esteja atrás de uma receita, de uma mágica, de um momento de crescimento rápido e instantâneo. Mas acontece que, muitas vezes, os pastores e a liderança das igrejas se esquecem do que está registrado por Lucas no livro de Atos, no capítulo 9, verso 31. Um versículo apenas que traz para mim, para você, para as nossas igrejas, sejam elas quais forem, a maravilhosa lição sobre o crescimento da igreja. O texto diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Entendeu? Se você quiser ler este versículo de trás para frente, você vai perceber, talvez com mais clareza. A igreja crescia em número quando caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, edificando-se e tendo paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Este é um recurso interessante de também ler o versículo bíblico. O primeiro ponto que salta aos nossos olhos é que a igreja aqui descrita por Lucas tinha paz. Tinha paz. Quanta diferença da igreja cristã no Brasil de hoje. Os pastores, muitos deles, vão à mídia, vão à televisão e usam todos os recursos para guerrearem, para gritarem, para fazerem tudo menos propagarem a paz. A paz. Nós precisamos ser conhecidos pela paz, e não pela guerra, e não pelas ordens e decretos, e não pela falta de submissão à vontade de Deus. A igreja tinha paz. Você poderá estar perguntando, era uma paz interna, era uma paz intramuros, era uma paz nas quatro paredes. Não. Ao que tudo indica, Lucas está escrevendo aqui que a igreja tinha paz por toda a Judeia, por toda a Galileia e por toda a Samaria. Era uma paz que se estendia por todas as regiões. Isso vai realmente de encontro àquela visão muito bairrista de igreja localizada. A minha igreja é a que tem paz, eu vou guerrear com a outra que é diferente. Não, nada disso. A igreja tinha paz. Em segundo lugar, a igreja tinha esse crescimento porque edificava-se. O verbo está no gerúndio, edificando-se. A igreja tinha um programa de edificação próprio, baseado nas Escrituras. Interessante isso, né? A gente pode imaginar assim. A igreja estava preocupada em estudar a palavra, em ter a comunhão entre as pessoas, para que as pessoas se edificassem cada vez mais no Senhor Deus. Um bom programa de educação religiosa, um bom programa de música, um bom programa de comunhão, um bom programa de assistência aos necessitados, um bom programa de visitação, um bom programa de organização interna, um bom programa de oração, um bom programa de igreja de joelho orando, edificando-se mutuamente, edificando-se mutuamente. Infelizmente, as igrejas fazem muita coisa nos cultos. Muita coisa mesmo. Há cultos que levam horas de duração. Mas fica o quê de edificação nos cultos? Fica o quê no coração e na mente das pessoas quando saem dos cultos? Em terceiro lugar, a igreja crescia porque caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo.
Eu passei muito tempo para entender essas duas colocações aqui de Lucas. Temor do Senhor e também conforto no Espírito Santo. Olha, se eu temo a Deus, Deus é o meu Senhor, por que eu vou precisar de conforto? O segredo é que as lutas vêm, as aflições vêm. Foi o próprio Jesus que disse. E nós precisamos então temer a Deus e ao mesmo tempo sermos confortados pelo Espírito Santo. Aliás, essa é a missão do Espírito Santo. Uma delas é nos confortar, é ser o nosso companheiro, o nosso paracleto, uma palavra grega que diz aquele que está junto, aquele que caminha junto, aquele que nos ajuda justamente nos momentos de dificuldades. A igreja passa por momentos de dificuldades, sim. Eu passo, você passa, sim. E nós precisamos ter temor do Senhor, temor do Senhor. O temor de Deus não pode ser esquecido na vida da igreja. Não pode. Tem muitas igrejas tendo temor do político. Tem muitas igrejas tendo temor do governo A, do governo B. Tem muitas igrejas tendo temor da ideologia A, da ideologia B. Está errado. O nosso temor precisa estar diante de Deus, do Senhor nosso Deus. Devemos temer a Deus, ao nosso Senhor. E devemos também sermos confortados no Espírito Santo. Tem muitas igrejas fazendo programas de autoajuda. Eu fui em algumas delas e saí de lá quase que correndo. A mensagem era de autoajuda, a música era de autoajuda, a mensagem e as músicas e toda a programação dessas igrejas que eu visitei era para que a pessoa se sentisse bem, para que a pessoa se sentisse vitoriosa, e nada, nenhum mal vem me, e aquelas coisas todas. Não. O nosso conforto vem do Espírito Santo e só precisa de conforto quem passa por aflições, por perdas, e é assim que acontece comigo e com você. Então, tendo paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. A igreja crescia em número. Sabe, Lucas vai dizer logo no início, no verso 31, a igreja, na verdade, é verdade. É esta a verdade para o crescimento da igreja. Ter paz, edificar-se e caminhar no temor e no conforto do Espírito Santo. Se você deseja isso para a sua vida, se você deseja isso para a sua igreja, reflita nesse verso 31 de Atos capítulo 9. Se eu estiver errado, me diga, escreva para mim, mande um e-mail, faça qualquer coisa comigo. Mas se eu estiver certo, louvado seja Deus, na minha vida e na sua vida. Vou repetir o versículo para que não fique nenhuma dúvida. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que esta seja a realidade na minha vida, na sua vida, em nossas igrejas. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós almejamos o crescimento numérico e aqui está, Senhor, a Tua palavra para a igreja. Um crescimento advindo da paz, advindo da edificação mútua, advindo do temor a Ti, advindo do conforto do Espírito Santo. Que este crescimento seja realidade em nossas igrejas, Senhor, realidade em nossas vidas. Assim nós te oramos e te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.